Olá, essa daqui é a terceira aula de Física 2. Eu vou falar de tensão, deformação e elasticidade. Tensão mecânica é força distribuída em uma área, certo? Tem dimensão de Pascal. Então, imagine esse cubo aqui. Eu tenho uma área que está aqui na direção de x, ok? Essa face aqui que eu estou pintando. Bem, tem 6 faces esse cubo, né? Essa face aqui está na direção de z, é SZ. Essa face aqui para cima está na direção de y, então é um SY, e você entendeu, certo? Então, essa face aqui, a SX, eu posso aplicar força sobre ela, eu posso aplicar tensão sobre ela em 3 direções diferentes, x, y e z, certo? Se eu aplicar na direção de x, vou fazer uma compressão ou uma tração. Se for na direção contrária, é compressão, a tensão será negativa. E se for a favor de x, vai ser uma tração, a tensão será positiva, certo? E eu ainda posso aplicar 2 cisalhamentos, cisalhamento em y e cisalhamento em x. Repare que as tensões formam uma matriz, porque eu posso aplicar uma tensão numa superfície que está na direção de x, na direção de x, uma tensão numa superfície x com uma força na direção de y, uma tensão numa superfície x com uma força na direção de z, certo? Então, sobre esse cubo aqui, eu teria uma matriz de tensões. Ok. Uma vez que eu estou aplicando tensão sobre um corpo, essa tensão vai se espalhar pelo corpo, certo? Para o corpo entrar em equilíbrio. Um corpo sujeito a tensões sofre deformação. Por quê? Porque não existe corpo rígido, certo? Não existe corpo rígido. Então, se eu colocar uma tensão de compressão aqui, numa primeira aproximação, uma aproximação linear, a tensão vai ser proporcional à deformação vezes uma constante chamada módulo de Young, certo? Módulo de Young, e inversamente proporcional ao comprimento original do corpo. Então, nesse caso aqui, a deformação é negativa, está diminuindo o corpo, a tensão é negativa também, que está indo contra a face, certo? E eu posso, além de ter essa tensão de compressão ou tração, se fosse para o outro lado, eu também posso ter um cisalhamento. Então, nesse caso aqui, eu gerei o corpo, tem uma força na direção de y, numa superfície que agora está aqui na direção de x. X agora está na horizontal. Quando eu aplico uma força na direção de y sobre essa face, ele vai sofrer uma deformação de cisalhamento. Então, é inversamente proporcional ao comprimento original do corpo, a deformação vai ser proporcional à tensão primeira aproximação, e essa constante aqui, g, chamada de módulo de cisalhamento. Eu ainda posso ter outras deformações, eu posso ter uma flexão, certo? Eu tenho um corpo esbelto e aplico uma tensão transversal no corpo, ok? Posso ter uma falha mecânica chamada flambagem, que está associado com um limite, né, de escoamento. Eu coloco uma tensão no corpo esbelto aqui, dado um certo limite de tensão, subitamente ele vai deformar para a lateral. Então eu aplico a tensão numa direção e a deformação está para o outro lado. E é muito importante perceber que eu não posso colocar uma tensão indefinidamente, aumentar indefinidamente a tensão no corpo. Para pequenas tensões, ele tem um limite que é elástico, então é aproximação linear aqui, que eu uso o módulo de Young, por exemplo. Então eu vou colocar aqui em vermelho, aqui um limite elástico, certo? Que a tensão é proporcional à deformação, então está aqui a deformação adimensional. A partir desse limite começa a ter o regime plástico, certo? Não vai ser necessariamente linear, regime plástico. E depois eu tenho a ruptura. Ruptura, se eu for aumentando a tensão, meu corpo vai arrebentar, certo? Faltou isso eu falar na aula, quando eu dei. Dá uma olhada lá. Ainda tenho o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson relaciona a deformação. Então, eu coloco uma tensão aqui nessa direção do corpo. O corpo vai diminuir,
de tamanho e vai engordar aqui, certo? Essa deformação ΔX devido a uma deformação ΔY transversal, a razão delas é dada pelo coeficiente de Poisson. Ok? Isso você pega uma borrachinha perto e você vai ver que é isso que acontece. Agora eu queria mostrar para vocês aqui alguns vídeos para ilustrar primeiramente a tensão de ruptura. Tensão de ruptura, aqui o caboclo vai arrebentar a barra, ó, puta, uma barra de aço, cara, tensão que não acaba mais. Aqui uma bicicleta aqui, uma deformação por flambagem, olha lá, pá, tenso, vou pegar uma bicicleta para outro caboclo. E tinha mais uma aqui, que era um problema de equilíbrio estático, que o guindaste, né, o centro de massa, guindaste mais o que ele estava tentando levantar, ficou fora da sombra da base do guindaste. Isso fez o guindaste despencar para frente. O engenheiro provavelmente foi demitido. Ok? Espero que você tenha gostado disso daqui e nos vemos na aula.